Boa Ah, noite. vou colocar um fone aqui, que tem um vizinho com o som bem alto, pode ser que dê alguma interferência. Certo. Tudo bem? Me ouve? Ouço bem. Ouço bem. Você me ouve? Muito bem também. Ah, Seja bem-vindo mais uma vez, nosso irmão. que Muito bom. bom tê-lo aqui. Eu que fico feliz, eu agradeço. É uma casa assim que fala no meu coração. E você, No Modé, nosso. Eliandro, Ayala, todos falam no meu coração. A gente, acho que a família é reciprocidade, que a gente também ama muito a sua família toda. É isso aí. Eu vou fazer assim, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Primeiramente, estamos aqui em nome do Centro Espírita Obreiros da Luz para mais uma noite da nossa doutrinária. Desde já a gente agradece, né, a presença do nosso irmão Edson Moreno e eu vou fazer uma pequena leitura do nosso Evangelho, enquanto isso o pessoal vai chegando. Do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e há como há poucos que a encontram. São Marcos, capítulo 7, versículos 13 e 14. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo, para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. E o complemento da máxima, há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem estender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição à imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra? E se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número, transpor-se a sua sorte da alma, está fixada para sempre depois da morte? É assim que a unicidade da existência se está incessantemente em contradição consigo mesma e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais escuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Vamos lá. Boa noite, Júlia, que entrou. Seja bem-vinda. Estou vendo aqui Misa, Modesto, Alexandre, Isa. Todos muito, muito bem-vindos. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Beto Luz, Fernandes, tá vendo? Tô vendo seu povo subindo aqui. Neide, Orlando, Dalmi. Pronto, sejam todos muito bem-vindos com a gente hoje.
Vou fazer a nossa prece inicial para poder passar a palavra para você. Tá bom. Amado Mestre Jesus, mais uma noite nos reunimos aqui na prática do amor e do bem, rogando a tua proteção e as tuas bênçãos na noite de hoje, e que toda a espiritualidade maior possa intuir o nosso irmão Edson, para que ele nos traga a palavra que precisamos ouvir. Que os seus ensinamentos hoje sejam absorvidos e que tenhamos forças para colocá-los em prática. Desde já agradecemos a espiritualidade que se encontram conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, a palavra é toda sua. Crise, oportunidade de crescimento. Vamos ler. Vamos aproveitar essas oportunidades. Ok, então, boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui no CEOL, uma casa que fala bem alto no meu coração e com muito carinho sempre me lembro dos retornos, dos sábados que aí comparecia, né? Muito legal, né? Então, espero que a gente possa voltar logo, né, para esses encontros presenciais. Um grande abraço para Modesto, um grande amigo. Águida, Eliandro, Ayala, todos aí. Estou estendendo um abraço a todos. A gente vai falar de crise, de que maneira que a crise pode ser interpretada como um momento de crescimento, uma oportunidade de crescimento para todos nós. Vou começar falando aqui Você falou sobre o Evangelho, a mensagem do Evangelho veio bem a calhar, porque eu quero dar um início nessa palestra falando sobre um ciclo que se fecha, porque quando a gente faz um aniversário, a gente sempre tem aquela ideia de que é mais um ano, é mais um ciclo que se fecha, a gente faz algumas resoluções, nesse próximo ano, nos 50 anos eu vou fazer assim, vai ser diferente. Ou no final de ano a gente também, quando termina um ano, a gente sempre faz aquelas resoluções de ano novo, aquelas propostas, onde a gente vai fazer um balanço daquilo que a gente fez, e a gente vai estudar de que maneira que a gente vai seguir em frente, aquilo que a gente quer deixar para trás e aquilo que a gente quer levar conosco. Então, é sempre um ciclo fechando, um momento de balanço, um momento de fazer essa análise daquilo que a gente quer continuar, daquilo que a gente quer desenvolver e daquilo que a gente quer deixar para trás. Esse momento que a gente vive no mundo é exatamente um momento de revisão. É um momento de um ciclo que se fecha, não falo pela Covid, mas falo pelo momento de transição planetária. Então é um momento que a gente tem que entender, interpretar, como esse momento de olhar para dentro de nós, olhar aquilo que a gente já desenvolveu de positivo, aquilo que a gente já tem de virtudes assim que nasceram no nosso ser, que a gente quer que elas se ampliem, a gente quer desenvolver essas virtudes. É aquelas características que a gente tem ainda que são de defeitos, de equívocos que ainda carregamos, que a gente quer que fique para trás. Então é esse momento de transição planetária. É um momento também de crise. Em chinês tem essas línguas que têm aquelas imagens com o símbolo da língua, é muito interessante. No chinês tem aqueles ideogramas. E o ideograma que representa a crise, o ideograma chinês, é a junção de dois ideogramas. Um que é o ideograma do perigo e o outro que é o ideograma da oportunidade. Então, diz bem já essa cultura milenar, a língua chinesa já vem dizer exatamente o que representa a crise para nós. É um momento de perigo, um momento de dificuldade, mas também um momento de oportunidade, um momento de renovação. E a gente vive na transição esses momentos que a gente precisa da renovação, a gente precisa também viver esse perigo, viver essa dificuldade, mas superando, né? Uns estão pregando o caos no mundo, quanto mais pregam o caos, mais a gente tem que se concentrar na luz. Na Gênesis tem uma frase muito forte que fala o seguinte, que aqueles que tentam retardar a evolução do planeta, eles vão ser tragados pelas engrenagens da lei do progresso que não para. É assim, o progresso não para. Vitor Hugo também tem uma frase interessante, que ele diz que é incrível a força de uma ideia quando a sua hora chegou.
É mais ou menos isso. A hora do bem chegou, a hora do mundo de regeneração chegou, e essa força dessa ideia cada vez se amplia e cada vez isso vai ficar mais claro para todos nós. A gente ainda vê o mal se expressar com muita intensidade, a gente vê em todos os lugares a expressão do mal. Porque o mal chama atenção, ele é barulhento, dá uma sensação para nós de que o mal está imperando. Mas se a gente observar melhor, mais cuidadosamente, a gente vai ver que o bem também está se expressando com intensidade. Mas o bem, ele não faz tanto barulho, ele vai de uma forma calma, de uma forma tranquila, e a gente às vezes pensa que não tem, mas se a gente observar quantas lives, quantos canais de YouTube, quanto que a doutrina vem se ampliando e vai chegando a tantos corações. Eu tenho um centro espírita que eu participo como facilitador, e ele já estou lá há 4 anos participando como facilitador nos cursos que eles promovem. E é interessante porque existem turmas de 30, 40 pessoas, fizeram agora uma jornada espírita em que tinham momentos, dias em que tinham 80 pessoas assistindo online, nas aulas 30, 40 pessoas assistindo, e você começa com 40 e você termina com 40, as pessoas interessadas em aprender. Agora, o mais interessante de tudo isso é que existem lá pessoas que nunca foram num centro espírita de forma presencial. Então, você vê como que é a força das redes sociais, a força da internet, pessoas que vêm conhecendo a doutrina, se aprofundando, estudando sobre a doutrina, já está no segundo ciclo, terceiro ciclo lá de estudos e nunca pisou presencialmente no centro espírita. E tem interesse que aí termine a pandemia para ir lá pisar no centro espírita para ver como é que é. Olha como é interessante, né, a força. Então, e também nada se perde, né, na criação divina. Deus, ele aproveita tudo. Hoje, esses que pregam o caos, esses que fazem o mal para todo o planeta, que tentam retardar de toda forma o progresso, eles serão levados para um outro orbe planetário, onde não vão desfrutar do progresso que aqui nós já temos, do conforto que já conseguimos conquistar, dessas múltiplas possibilidades, mas lá eles então serão utilizados por Deus, lá eles serão os espíritos condutores daqueles que pouco sabem, eles levarão o progresso para esse outro orbe. É claro que à custa de muita dor, muito sofrimento, com aquela sensação de paraíso perdido, que os que aqui vieram de capela passaram a ter essa ideia de paraíso perdido, mas serão obreiros do Senhor, levando progresso, levando as coisas boas para esse local também. A gente fala essa palestra está baseada no livro Vinha de Luz, capítulo 58, o tema é crise. O Emmanuel, ele escreveu O Pão Nosso e o Vinha de Luz, sempre pegando um versículo do Evangelho, e ele desenvolve a ideia daquele versículo de uma forma, como uma maneira de nos ensinar e de ampliar a nossa reflexão a respeito daquele versículo que o Cristo falou. Então é muito interessante, eu vou começar lendo aqui um pedacinho. Ele vai dizer, depois a gente vai aos poucos botando outros pedaços no texto de Emmanuel. Ele vai dizer que ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos beneficiários de véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto consoante os desígnios do Eterno. Ele pede a proteção do Pai e submete-se na condição de filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. O versículo que Emmanuel pegou é onde Jesus, em João 12, 27, onde Jesus diz: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. É quando Jesus pede a Deus que, se fosse possível, pudesse passar daquele momento. Mas que para isso ele veio para dar esse testemunho. E aí Emmanuel vai desdobrando que a gente tem que fazer como Jesus, pedir a proteção do Pai e submetermos-nos na condição de filho fiel, examinando as dificuldades da hora em curso, todavia reconhecendo a nossa também necessidade de testemunho. Nós também estamos aqui para testemunhar, para fazer a nossa parte, para resgatar, para, de alguma maneira, cumprir essa nossa parte na criação divina, na obra do Senhor, né?
E ele diz que todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. Na verdade, a crise, ela é... Aí já vou parar por aqui, depois a gente continua esse texto de Emmanuel, porque é mais ou menos isso, é a crise que decide o futuro, a crise que nos estimula a agir de uma maneira ou de outra maneira, construindo o nosso caráter, definindo quem somos. A crise nos auxilia a definir exatamente quem somos. Eu sou do bem ou eu não sou do bem? Eu sou aquele que sabe viver a dificuldade ou eu me rebelo com a divindade perante uma dificuldade que eu passo? Então, a crise, ela sempre nos traz essa grande oportunidade de definir quem somos, de consolidar aquilo que nós treinamos, porque antes de ir para cá nós virmos, estivemos no plano espiritual, mais ou menos, aprendendo como agir perante as crises, perante as dificuldades, e aí vem a crise como uma prova, para que a gente possa realmente, nesta prova, definir aquilo que já sabemos fazer. Então é muito interessante. Eu não sou historiador, também não sou psicólogo, mas eu vou falar na palestra, também não sou cientista, mas eu vou falar na palestra de história, vou falar de mitos, para a gente trazer sobre os mitos uma história que possa trazer para todos nós um entendimento, um exemplo. Eu quero costurar a palestra com 3 ideias: a ideia do mito, a ideia da psicologia, que Jung traz uma ideia muito interessante, e depois uma ideia de André Luiz, que é uma ideia da ciência sobre reflexo. Eu quero construir essas 3 ideias, unir as 3 ideias, para que a gente possa, a partir dessas 3 ideias, fazer um fechamento na ideia da crise, de que maneira que a gente pode interpretar a crise na nossa vida. Os mitos, eles são sempre... tem esse caráter simbólico, mas é muito complicado as pessoas entenderem assim, nesse momento histórico que a gente vive, onde os mitos não são... Nós não temos a condição de perscrutar profundamente nas histórias, nos símbolos que estão por trás das histórias, porque nós vivemos naquilo que Zygmunt Bauman disse, que é um mundo líquido. A gente não quer aprofundar em nenhum tipo de conhecimento. Até as histórias dos mitos, a gente não quer pesquisar ou refletir o que significado que pode trazer por trás daquela história. Mas os mitos, eles sempre foram entregues à humanidade, lá no passado, na antiguidade, como histórias que possam trazer esse caráter simbólico e que possam fazer com que as pessoas entendam a própria vida. Então, a ideia do mito é exatamente trazer um conhecimento, trazer um entendimento da nossa própria vida. O herói de todos os mitos sempre somos nós mesmos. E todos aqueles elementos ao redor do mito são símbolos, para que o herói possa identificar nos símbolos os problemas que ele traz dentro de si mesmo. Vou trazer um mito de Perseu e Medusa. É uma história longa, né? Mas eu vou trazer só aquilo que tem a conexão com o pensamento que a gente quer trazer na palestra. Né? Medusa era uma jovem muito bela, e era uma sacerdotisa do templo de Atena. Atena era a deusa da sabedoria. Um dia, Medusa foi seduzida por Poseidon, que era o deus dos mares, que seduziu Medusa lá no templo de Atena. Atena fica muito chateada com Medusa e resolve castigar Medusa. Vai transformar o cabelo dela em serpente e vai fazer com que os olhos dela petrifiquem qualquer ser que se aproxime dela, como uma maneira de deixá-la longe, distante, que ninguém pudesse se aproximar de Medusa. Então ela vai para um lugar muito distante, mas alguém precisava derrotar Medusa. E Perseu recebe então essa missão. Mas é difícil de matar um ser que, quando nós olhamos, viramos pedra. Ou, quando nos aproximamos, as serpentes venenosas no cabelo nos atacam. Perseu então recebe de Atena, a deusa da sabedoria, um escudo que brilhava como se fosse um espelho, e uma espada que vai ser guiada por Atena no golpe final, quando ele aplica o golpe final, tirando a cabeça de Medusa. Guiado por Atena, que é a deusa da sabedoria, ele tira a cabeça de Medusa naquele golpe final. É interessante que o cabelo de Medusa
eram aquelas serpentes venenosas. É muito comum se colocar nesses mitos, nessas histórias, os cabelos como sendo o pensamento. Os cabelos de Medusa, aquelas serpentes venenosas, eram os pensamentos de um ser que petrifica quando olha, de um ser que, ao petrificar, impede de caminhar, impede de crescer. Será que nós temos algum pensamento que também nos petrifica? Será que nós temos pensamentos também que nos impedem de caminhar, impedem de sermos guiados pela sabedoria? Será que nós temos pensamentos que nos imobilizam, que nos impedem de evoluir? Pensamentos petrificantes que muitas vezes não são nem nossos, nós temos, eles às vezes nem são nossos, são copiados do mundo, são copiados do coletivo, que a gente traz eles para nós e ficamos ali paralisados, sem caminhar em frente. Os cabelos de Medusa, então, são resultado daqueles pensamentos petrificantes, aquelas serpentes venenosas representam esses pensamentos que nos impedem de seguir em frente. E eles só puderam ser vencidos com a mão de Atena auxiliando o golpe final de Perseu, a mão de Atena que representa a mão da sabedoria. Então, quando a gente impõe um novo princípio na nossa existência, quando a gente passa a ser guiado pela mão da sabedoria, a gente consegue se libertar dos pensamentos que nos petrificam, dos pensamentos que nos impedem de evoluir. Interessante também que quando Perseu aplica o golpe final e retira a cabeça de Medusa, sai de dentro de Medusa dois seres. Vou falar de um que é o importante para a gente. Sai Pégasus, que é aquele cavalo alado, aquele cavalo com asas. Ele sai de dentro de Medusa, Perseu se agarra nele e levanta voo. Então, quando ele consegue cortar a cabeça de Medusa, eliminando os pensamentos petrificantes, guiado pela mão da sabedoria, ele levanta voo. Assim também acontece conosco. Quando a gente consegue guiar a nossa ação pela mão da sabedoria, libertando-nos dos pensamentos petrificantes, cortando a cabeça da Medusa, esses pensamentos que nos impedem a evolução, a gente também consegue agarrar no Pégasus e subir de patamar, mudar o nosso padrão, mudar o nosso nível de pensamento, evoluir desta maneira. Então, vou falar de um outro mito agora. Então, essa mais ou menos a ideia de Perseu, no final a gente vai usar essa Muito ideia. bom. E teve até comentário aqui falando que nunca tinha ouvido essa analogia. Depois a gente vai pegar essa história de Medusa e de Perseu e vamos tentar fazer o fechamento final com ela, trazendo essa ideia novamente. Né? Vou trazer um outro mito. O outro mito é o mito de Pandora, Prometeu e Epimeteu. Prometeu é aquele que, como o nome diz, prometeu, ele pensa antes. E Epimeteu é aquele que pensa depois. Então, uma história longa, a gente também vai pegar só um pedacinho, só para tentar aqui fazer o contexto da ideia que a gente quer fazer crescer. Prometeu, ele fez algo que não agradou a Zeus. Na verdade, Prometeu, ele trouxe o fogo para a humanidade. E aquilo não agradou a Deus, porque o homem, de posse do fogo, começou a evoluir, começou a crescer. Então, estamos falando de mitologia, né? Então, Zeus resolve punir os homens por conta de estar chateado por Prometeu ter trazido o fogo, que Zeus não queria que ele fizesse isso. Resolve punir, não ia punir Prometeu, que era um deus, resolve punir os homens. Então, ele constrói uma mulher maravilhosa, perfeita, que se chamava Pandora, e manda ela vir à Terra com uma caixa selada, fechada na mão dela. Epimeteu, aquele que pensa depois, aquele que pensa depois, ele imediatamente se apaixona. Aquela beleza de Pandora, uma beleza aparente, perigosa, tentadora. Ele Prometeu e pede logo cuidado. Ele, olha, cuidado, você não conhece ela, toma cuidado, ela chegou agora. Epimeteu, como não pensava muito nas coisas, só ia pensar depois, ele fala, não, você está chateado porque ela gostou de mim, então eu quero casar com ela, você está se falando isso só porque ela não gostou de você, gostou de mim. E aí ele não dá muita importância. Prometeu, então, pede que, se você se casar com ela, pode se casar, mas não deixe ela abrir aquela caixa selada que ela traz na mão. Como Epimeteu não era muito de pensar nas coisas, ele se casa e se descuida, não se preocupa com aquela caixa selada. Pandora abre aquela caixa, que Zeus tinha entregue a ela,
e de lá de dentro saem todos os males do mundo. É evidente que é uma história complexa, possui muitas outras conotações, mas é só esse detalhe importante que a gente quer trabalhar. Nós agimos como Prometeu, pensando antes nas coisas que nós fazemos, frente às crises que chegam na nossa vida, ou nós agimos como Epimeteu, só pensamos depois e deixamos que também não cuidamos das coisas e deixamos que as caixas seladas com todos os males sejam abertos, sem pensar. Agimos de modo impulsivo. Então, quantas crises nós já vivemos na nossa vida, porque nós não pensamos antes, só depois. E quantas crises nós vivemos porque nós nos descuidamos. Quantas vezes nós dificultamos a nossa vida por conta dessa nossa impulsividade. Nós perdemos tempo, muitas vezes, perdemos amizades, perdemos tantas coisas por conta de sermos impulsivos, não pararmos para pensar como Prometeu fazer. Então a gente precisa perceber que a vida é simbólica, tudo aquilo que é simbólico traz sempre uma grande possibilidade de comunicação, ou seja, nós podemos aprender com esses símbolos da humanidade. Esses dois mitos, onde nós temos Medusa com os pensamentos petrificados, representando o nosso agir sempre da mesma maneira, repetindo sempre da mesma forma o enfrentamento das crises. E o mito de Pandora, que abriu a caixa de todas as maldades do mundo, porque Epimeteu não pensava antes de agir. Representa também essa nossa atitude, sem refletir, frente às crises que se apresentam na nossa vida. Então, essa é a ideia dos mitos que eu vou trazer. Agora eu quero passar para a ideia de um. A gente vai primeiro falar que a gente é muito mais do que aquilo que nós temos consciente na nossa mente. A gente tem um consciente, mas nós temos pré-consciente, inconsciente, ego, superego, id. Tem camadas internas e profundas que estão obscuras, às vezes inacessíveis no nosso ser. Então eu vou pegar a ideia de um para dizer o que é consciência. Consciência é essa parte da psique que é conhecida diretamente por cada um de nós e que vai se formando a partir do nosso inconsciente. Aparece bem cedo, ali antes do nascimento, e vai se transformando, vai se ampliando a consciência por toda a vida. A gente nota uma percepção consciente quando a criança reconhece e identifica os pais, depois ela reconhece e identifica brinquedos e os demais objetos que cercam. Essa percepção consciente vai crescendo diariamente pela aplicação dessas funções mentais que nós trazemos, pensamento, sentimento, sensação e intuição. A gente tem também o ego. O ego ele é o centro da consciência, ele é responsável pela organização da nossa psique consciente, ele não é idêntico a ela. Ele desempenha uma função básica de vigia da nossa consciência. Aquilo que não é reconhecido pelo ego, seja uma ideia, seja um sentimento, uma lembrança, uma percepção, não chega na nossa consciência, não chega no nosso mundo consciente. O ego ele é aquele instrumento que seleciona o material psíquico que entra na nossa consciência. Ele vai escolhendo alguns conteúdos para entrar no nosso mundo consciente e abrindo mão de outros, tirando outros da nossa consciência. Vai fornecendo à nossa personalidade uma identidade, uma continuidade. Essa seleção e eliminação mantém uma coerência contínua da nossa personalidade. É o ego que é responsável por fazer isso. E tudo aquilo que é rejeitado pelo ego, que não necessita ficar na nossa consciência, que ele abre mão, tira da nossa consciência, ou que ele não deixa entrar na nossa consciência, não desaparece, porque aquilo existe. Então ele não desaparece da psique. Nada do que foi experimentado deixa de existir. Então ele vai para um local que é denominado inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal é exatamente tudo aquilo que a gente sabe, mas que no momento a gente não está pensando. Tudo que a gente foi consciente, mas que esqueceu. Tudo que foi percebido pelos sentidos, mas não foi notado pela nossa mente consciente. Todas as coisas futuras que vão tomando forma em mim, em algum momento elas vão chegar ao consciente. Tudo isso é o conteúdo desse nosso inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal, importante a gente frisar que ele se refere à nossa existência, à nossa atual existência.
E aí Jung vai compreender, estudando lá os complexos, ele vai compreender que os complexos tinham raízes muito mais profundas do que as experiências da primeira infância. Eles estavam além daquelas experiências. E o que poderia ser essa coisa mais profunda? Ele aí vai descobrir um outro nível na psique que ele vai dar o nome de inconsciente coletivo. Ele vai dizer que a mente é prefigurada pela evolução. O indivíduo está preso ao passado, não somente o passado de sua infância, mas também, e mais importante, ao passado da espécie, na longa cadeia de evolução orgânica. A ideia de Jung. Os conteúdos do inconsciente coletivo, eles não relacionam com o período de vida do indivíduo. Então, o inconsciente coletivo refere-se não a esse período de vida, o período de vida vai para o inconsciente pessoal. Né? Então, o inconsciente coletivo é esse reservatório de imagens latentes, denominada por ele de arquétipos, que ficam nesse inconsciente coletivo. O homem herda essas imagens, segundo Jung, do passado ancestral, um passado que inclui todos os ancestores humanos, pré-humanos, animais. Essa é a ideia de Jung. A mente, por intermédio do cérebro, diz Jung, depois Joana vai ajustar esse conceito aí para a gente, mas segundo Jung, a mente, por intermédio do cérebro, é a das características que determinam a maneira como a pessoa vai reagir às experiências da vida. Vai dizer ele que, por exemplo, o medo de serpentes ou do escuro. A gente não precisa aprender esses medos através de experiência com serpente ou com escuro, porque essas experiências podem até reforçar e reafirmar essas predisposições. Mas a gente herda essas predisposições de ter medo de serpentes e da escuridão, porque os nossos ancestrais experimentaram tais medos ao longo de inúmeras gerações. Esses medos ficam gravados no cérebro. Então, tudo isso, toda essa ideia de consciente, o ego que organiza o nosso consciente, do inconsciente pessoal, que é aquilo que existiu, mas que não está no nosso consciente e é dessa existência, e essa ideia do inconsciente coletivo a gente traz para chegar nessa conclusão que é muito importante que Jung nos traz, que é a seguinte, que ele diz que o homem nasce com muitas predisposições para pensar, sentir, perceber e agir de maneiras específicas. Então, isso é muito interessante. Ele estava certo, porque nós não somos tábula rasa. A mente é das características que determina a maneira de que vai reagir às experiências da vida. Não herda, como disse Jung, por intermédio do cérebro, mas por intermédio do espírito e do perispírito que acumulou todas essas memórias, onde tem essas memórias traduzidas em imagem no seu perispírito, como uma forma de intuição, né, para todos nós. Joana vai dizer que esse processo da reencarnação vai explicar a presença desses arquétipos, essas imagens no nosso cérebro, porque o homem é herdeiro de suas próprias realizações através dos tempos. Né? Então, o que isso tem a ver? Qual é essa ideia que a gente quer fechar com a ideia de crise e oportunidade de crescimento? Tem a ver porque isso faz a gente identificar que se a gente herda características que vão determinar a maneira como a gente vai reagir às experiências da vida, né? E o que dificulta a nossa existência, o nosso crescimento, é o fato da gente reagir às crises conforme essas características herdadas do nosso processo evolutivo, que estão presentes no nosso inconsciente. Então, se há milênios a gente está explodindo, ou se a gente está desistindo frente a desafios, a gente tem uma tendência de reagir da mesma maneira. A gente cria dentro de nós e trazemos como espírito esse automatismo no nosso ser. Então, essa é a segunda ideia que a gente vai querer encadear. Vou trazer agora uma terceira ideia, que é a ideia que André Luiz nos traz, que é a ideia dos reflexos. Está presente em toda a literatura de André Luiz, está presente muito fortemente no livro Mecanismos da Mediunidade, e o reflexo é uma reação involuntária, um estímulo, uma coisa automática, inconsciente, maquinal, mecânica, né? Uma resposta a um determinado estímulo. E nós nascemos com essa possibilidade de termos os chamados reflexos incondicionados e os reflexos condicionados. Para nós espíritas, os reflexos incondicionados é uma repetição do nosso passado espiritual. Eles auxiliam a manter a vida física, a subsistência, a defesa do corpo, preservação da vida.
Nós temos também, e esses são mais importantes para a gente pensar, os reflexos condicionados, que são formados a partir da existência. Nós recebemos os reflexos condicionados a partir daquilo que a gente chama de educação. A educação vai formar os nossos reflexos. Cada existência a gente nasce com uma massa moldável para, em cima dessa massa, recebermos determinada educação, cultivando, então, os determinados reflexos. No livro Ação e Reação, os espíritos vão dizer que na escola de Vingadores, né, essa é bem famosa, né, que disseram para Silas que na escola de Vingadores eles sabiam estudar cada personalidade porque percebiam os pensamentos que nasciam do desejo central que caracterizava cada pessoa. E o desejo central era o que eles chamavam de reflexo dominante da personalidade. Então, o espírito forma esses reflexos inúmeros que vão refletir essa capacidade de adaptação. Para a gente, o que é interessante saber, aquele que é o reflexo incondicionado ou congênito, ele não necessita do córtex cerebral. Ele tem a ver com a sobrevivência. Então, a gente não precisa pensar para que libere suco gástrico para fazer a digestão. Então, ele é algo que a gente traz da nossa história evolutiva, até de outras espécies que a gente vem trazendo em todo esse nosso passado milenar. Esses reflexos fazem parte do nosso ser. E eles estão lá de forma automática, sem a utilização do córtex cerebral. Mas o que é importante para a gente é entender que há os reflexos condicionados ou adquiridos, que não surgem espontaneamente, eles são modificados no curso da existência e eles sempre têm a necessidade da intervenção do córtex, do pensamento. Vai se desenvolver sobre reflexos pré-existentes. Então, a ideia de reflexo na ciência, quem trouxe foi Pavlov. Ele foi prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1904. Ele pesquisava com cães, né, a secreção de saliva dos cães, colocava o tratador para levar comida para os cães, ia fazendo a monitoração da salivação do cão e fazia um determinado estímulo, talvez tocar uma campainha, por exemplo. Em determinado momento, ele não precisava mais nem do tratador entrar, bastava tocar a campainha que o cão já salivava da mesma maneira, porque já tinha desenvolvido um reflexo condicionado. Isso acontece com os animais, acontece também com os espíritos, acontece também conosco. Então, esse princípio da reflexão pode ser aplicado aos reflexos psíquicos, e ele é de suma importância para as nossas ligações mentais com as situações, com as pessoas, com os espíritos, né? Então, são formados a partir daquilo que a gente chama de educação. E educação, vou falar aqui só uma historinha. Tinha um cientista que foi chamado para fazer uma palestra sobre educação. Ele pediu 6 meses de prazo para fazer aquela palestra. Então, nesses 6 meses, o pessoal falou, tá, 6 meses. Aí, 6 meses depois, ele chegou lá com 4 gaiolas. 2 com cada uma com um cachorro e 2 com lebres, cada uma com uma lebre. Aí ele pega, então, sobe no palco, abre a gaiola com uma lebre e abre a gaiola com um cachorro. A lebre sai correndo, em disparado, o cachorro sai correndo em disparado atrás da lebre, o cachorro alcança a lebre, estraçalha a lebre. Aí o pessoal ficou 6 meses esperando esse expert de educação para ele trazer um cachorro, uma lebre, e o cachorro estraçalhar a lebre. Aí ele pega, então, a outra gaiola com outra lebre, abre, a lebre sai correndo, ele abre a do outro cachorro, o outro cachorro sai correndo atrás da lebre. Quando chega que alcança a lebre, o outro cachorro deita no chão, se rola, começa a brincar com a lebre. E aí, então, ele começa a palestra dele e vai dizer que tudo aquilo, o primeiro cachorro, ele não estava com fome, ele correu atrás da lebre, ele estraçalhou a lebre, não era por uma questão de instinto, foi por uma questão de educação. E o segundo cachorro, ele também correu atrás da lebre, chegou lá e deitou no chão e brincou com a lebre também por uma questão de educação. Então, a educação é que faz a gente agir frente às situações que a vida nos apresenta. E os espíritos evoluídos, eles fazem mais ou menos isso, eles desenvolvem, a partir da educação,
um determinado automatismo, né? O automatismo do bem, automatismo do amor. Eles sempre, a partir de qualquer estímulo, eles sempre devolvem uma boa palavra, sempre devolvem uma caridade, um afeto. Então, quer dizer, eles já desenvolveram o automatismo do bem em si mesmos. É a educação que vai fazer com que a gente possa desenvolver também em nós esse automatismo do bem. Porque o hábito, ele é a cristalização dos nossos reflexos. Nós trazemos a nossa maneira de agir lá do passado, que são esses nossos reflexos, a partir também da educação dessa existência, dos exemplos que estão ao nosso lado, do meio ambiente que nós convivemos. A gente vai desenvolvendo esses reflexos, e muitas vezes reflexos que vêm de muitas existências, e só a educação vai fazer com que a gente modifique a nossa maneira de agir frente às crises, frente às dificuldades que nos apresentam, né? Então, no momento que a gente tem o conhecimento de que a gente trouxe lá de Jung, aquela fase, aquela ideia de que nós viemos pré-figurados para reagir de uma mesma maneira, e que a gente trouxe também de André Luiz essa ideia que a gente age com base nos reflexos. A gente tem que aproveitar esse arsenal de informação que a doutrina oferece para a gente tentar modificar os nossos reflexos, para a gente tentar, de alguma maneira, nos educarmos, transformar a nossa maneira de agir frente à existência. Vou falar uma outra historinha, acho que tem tempo. Vou falar a historinha de Tereza Vasconcelos. No meu WhatsApp eu recebi essa história, no meu WhatsApp só estou recebendo coisa boa, não recebo nada de ruim. Então, essa Tereza Vasconcelos é uma senhora já de 50 para 60 anos, professora, era coordenadora de escolas em São Paulo, e ela, a determinado dia, deitou 9 para 10 horas, e 1 hora depois ela percebeu uma mão sobre a cabeça dela e chamando ela, convidando ela e levando ela para cima. Levou ela lá para o plano espiritual. Ela foi retirada do corpo para esse plano superior, onde ela só viu lá amor, luz, beleza. Ela vai ver um professor de uma escola que ela coordenou, onde na escola a relação dos dois era só de bom dia, boa tarde, mas lá parecia que eles eram muito próximos. E ela estava se sentindo muito bem naquele local. Mas encaminharam ela perto de um portal muito grande, que ela percebeu que ela tinha que atravessar aquele portal, que ela tinha que ir para lá. Aí ela atravessa esse portal e ela vai para uma cidade. Pergunta onde está, dizem que ela está numa colônia, dá o nome da colônia, mas ela não se lembra do nome. E lá ela vê o esposo falecido de uma amiga. Dizem para ela que lá é um lugar muito bom, mas ela não se sente bem, porque ela tinha passado para aquele lugar anterior, onde só tinha pessoas muito boas, onde a beleza era muito grande, onde o amor entre as pessoas era muito impressionante. Ela não achou bom aquele lugar que ela foi depois do portal. E ela vai, então, para trás de um muro, começa a chorar convulsivamente. Chorar e rezar, pedir a Jesus para tirar ela de lá. Em determinado momento ela acorda no travesseiro dela, o travesseiro ensopado de lágrimas, e ela chega à conclusão de que nós somos fruto do Espírito, que lá é o lugar que a gente vai viver, que a gente tem que melhorar a nossa vibração. Ela foi procurar uma amiga que era espírita, a amiga disse para ela que ela teve um desdobramento, ela foi procurar um pastor, o pastor disse que ela teve um arrebatamento. Ela foi procurar um médico, o médico disse que foi uma experiência de quase morte, uma EQM. Mas, segundo ela, o que ela teve foi uma experiência que tirou ela da caverna de Platão, porque ela estava iludida, pensando que a vida é aqui, e ela viu que a vida é muito mais do que isso aqui, que a gente tem que trabalhar a nossa vibração, que a gente tem que controlar a nossa vibração, dominar a si mesmo, que é o mais difícil, fazer reverter aquela energia que invade a gente quando alguém faz algo contra nós. Então, ela descobriu a mesma coisa que André Luiz, que a gente tem que aprender a dominar os nossos reflexos frente às situações que aparecem, frente às dificuldades, né, que nos acontecem. Bom,
Emmanuel vai dizer que todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. O homem será conduzido à luta, o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. A gente está sempre, pelas crises, sendo desafiado. A vida é essa experiência de desafio, porque ninguém aprende sem ser desafiado, sem ser estimulado. Senão a gente fica só na zona do conforto o tempo todo. A gente precisa dos desafios, precisa das crises para a gente poder se melhorar, para a gente poder aprender coisas novas e para a gente se reinventar e se transformar. Os reflexos são aquilo que é formado a partir da educação, né? Para a gente fechar aqui a nossa fala de hoje, lembrar só, finalizar aqui com o Emmanuel, que ele nos diz o seguinte, que quando a gente se encontrar numa intensa luta, a gente tem que recordar que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a tua possibilidade, considerando a possibilidade de tua exaltação. Não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então é isso, a crise é fonte sublime de espírito renovador. Fechando aqui a nossa ideia e o link de todas as ideias que a gente trouxe, o aperfeiçoamento é a missão da nossa vida, através do nosso esforço, da vontade, superando esses obstáculos, né? Perseu e Medusa vão nos ensinar a nos libertarmos dos pensamentos petrificados, dos pensamentos que nos impedem de evoluir, que travam o nosso crescimento, que dificultam a nossa evolução. Prometeu, Pandora e Epimeteu vão nos ensinar a pensar sempre antes de tomar uma decisão, sempre antes de fazer, de agir ou de fazer algo que pode ser contra nós. Jung vai nos dizer que já nascemos com predisposições para agir. E André Luiz vai nos dizer que essas predisposições são os reflexos que a gente deve modificar pela educação. Então, cada desafio é uma oportunidade de crescimento, cada momento de decisão é uma oportunidade também de crescimento. Cada vez que a gente não repetir um reflexo negativo do passado, a gente constrói uma nova maneira de agir e é uma vitória sobre nós mesmos e sobre as dificuldades que nós carregamos. Porque o hábito é essa cristalização dos reflexos. A gente tem que desenvolver esse hábito que os bons espíritos, os espíritos superiores, já desenvolveram, que é o automatismo do bem. Que nós possamos ter esse reflexo de agir automaticamente no bem frente a tudo que chega até nós, sob a forma de crise ou dificuldade. É essa fala, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece por essa aula, com certeza. Aqui já subiu aqui, ó, muitos esclarecimentos, que foi realmente muito legal. E essa amiga sua do desdobramento, aqui a gente fica brincando que é espiritite. Espiritite. É, espiritite. Tem tratamento, tem cura, é só estudar. Entendeu? Estuda bastante, depois vai trabalhar, cura qualquer espiritite. Mas foi muito bom, porque assim, ela passou a ter certeza de que aqui na vida a gente está para transformar nossa vibração. E passou a não querer ter contato com mais nenhum tipo de vibração negativa, só ter contato com os mestres, segundo ela. Até os passarinhos do marido ela fez ele soltar, porque, segundo ela, não estavam cantando, estavam chorando. Tá vendo? Eu também não gosto de passarinho na gaiola, não. Eu morro de dó. É isso aí. Mas a gente agradece muito por toda a sua fala, com certeza. Nos trouxe com muita clareza, numa linguagem muito tranquila, que a gente é de fácil absorção, que realmente a gente sempre fica muito grata a você por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E informo que na quarta-feira nós temos o nosso Evangelho no Lar às 19h30 e aos sábados nós temos as nossas doutrinárias às 19h. Temos também o grupo Reforma Íntima com Jesus toda quinta-feira. Esse grupo é pelo WhatsApp, às 19h. Temos o atendimento fraterno. Então, assim, nossas atividades, ela deu uma parada natural na pandemia no presencial. Mas estamos, sim, trabalhando no virtual a todo vapor. Então, se alguém precisar de alguma coisa, algum auxílio,
que esteja em nossas condições de ajudar, estamos à disposição. E quero pedir a você que, por gentileza, faça a nossa prece de encerramento. Pois não. Amigo Jesus, abençoa-nos, Senhor, a oportunidade de refletir, a oportunidade de interagir com as ideias desses mentores espirituais maravilhosos, esses cientistas, espíritos evoluídos que nos trazem profundas reflexões, nos trazem o mapa para podermos trilhar de maneira mais segura a nossa evolução, que possamos nos liberar de nós mesmos. Como Chico Xavier dizia, livra-nos, Senhor, de mim mesmo, do meu passado, das minhas ideias negativas, das minhas construções equivocadas, mas auxilia-me e auxilia cada um que esteja aqui conosco, para que possamos construir positivamente, cultivar ideias nobres e redirecionar a nossa existência, educando-nos como ser espiritual, como espírito imortal, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Senhor, e de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Sinto abraçado por toda a família Ceol. E em breve a gente se vê